Instituto. Conte-me tudo e não escondam nada. Ó, eu sou o Ricardinho aqui do Marca Texto. E ó, hoje nós temos aqui 5 dicas para você ser um aluno nota 1000 em todos os vestibulares que você vai fazer. E ó, o Marca Texto está trazendo aqui o psicólogo do Marca Texto, o Leozão, o psicólogo Léo Vargas, também professor de Sociologia e Filosofia do Marca Texto. Léo! Pô, meu irmão, depois dessa apresentação eu fiquei até mais satisfeito, porque tranquilo, eu tô dentro de casa, tá falando para os meninos, é importante, né, Ricardo? A gente tem que falar para todo mundo, a gente se limita aos nossos alunos do Marca Texto, agora é para geral, né, Ricardo? Vambora, meu irmão. Geral. Léo, dica 1, olha a minha cola aqui, ó. Como conciliar a rotina na sua escola com a sua preparação para o vestibular? O que o moleque tem que fazer, cara? Ô, Ricardo, isso está acontecendo direto. A gente tem um acompanhamento com os meninos, né, na segunda e na sexta, principalmente, mas todos os dias os meninos entram em contato. Eles têm uma sensação completamente equivocada de que ao estar estudando na escola deles, cara, eles não estão estudando vestibular. Só que eles esquecem, né, Ricardo? Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional de Conteúdos Curriculares, que todo mundo abrange. Então, ou seja, estudar para a escola é estudar para o vestibular, meu irmão. É exatamente então, isso, o que é a dificuldade que eles têm? Como é que a gente tem que fazer? Assistir as aulas da escola dele. Ah, mas minha escola é assim, minha escola é assado. Não. Não existe escola ruim, Ricardo. Porque, na verdade, o que acontece? O protagonista é ele, cara. Ele tem que estar bem para fazer a prova do vestibular. Não adianta nada ele ter 10 horas de estudo diário, na hora da prova ele não consegue fazer. Então, como você me pediu, eu vou ser bem objetivo. Manda. O que precisa? Primeira coisa, assistir às aulas da escola dele e registrar tudo que ele está fazendo. Quer ver, Ricardo? Vou falar com os meninos aqui. O que acontece? Fala que é muito eles, importante. Fala com os meninos aqui, né? Que é muito importante para a gente. É o seguinte, pega toda a aula assistida, Ricardo, cria indicadores simples. Sinal de mais quando a aula for legal. Sinal de mais ou menos quando você teve algumas dificuldades, ou na parte teórica ou no exercício. E o sinal de menos quando a aula não foi daquilo que ele estava esperando. Então, no final daquele dia, quando ele chegar em casa, que nós vamos falar daqui a pouco como funciona, ele vai saber o que ele pode estudar e complementar. Aí que vem o marca-texto. Show. Nós temos aula gravada, nós temos live para participar. Então, aquele conteúdo da escola que foi dado, que ele não aproveitou como ele queria, a gente está aí. Nós vamos até o último homem, hein, meu irmão? Exato, e ainda tem a Camila para ajudar o moleque. A Camila, a Camila, nós estamos juntos. Dica 2. Como preparar o seu lugar de estudo? Como é que essa molecada prepara o lugar dele para estudar e se concentrar? Vamos lembrar da dica 1? Manda. Primeira coisa, o que acontece? Estudar para a escola dele. Lembra, nós somos um complemento para todas as escolas, parceiros das escolas. Exato. E o que acontece? Chega em casa, ele tem que se sentir confortável, igual nós aqui. Nós estamos aqui conversando, nós somos muito bem recebidos pelo pessoal aqui, nós deixamos ali, nós ambientamos, nós estamos em casa. Então, o que ele tem que fazer? Organizadinho, tudo na sua mão. Então, o material está à disposição, a caneta, borracha, lápis, apontador, régua, iluminação legal, confortável, isso que ele precisa fazer. Então, a primeira coisa é organizar o ambiente de estudo com o máximo de organização, menos informações possíveis, nada de muito espalhado, ou seja, uma organização mínima e pessoal. O que eu chamo de organização não é o que você chama de organização. Exatamente, moleque. É importante isso, tá? Beleza. Então, a dica é essa, hein, moçada? Vamos deixar o nosso ambiente confortável. Isso. Beleza? Dica 3, Leozão. Fala comigo. Como organizar o seu cronograma de estudos. Ô, Ricardo, vou lembrar da 1 aqui. Isso é muito importante. O que acontece? Por que eu vou estudar? Eu estou estudando para a escola, mas a minha escola não segue a matéria do PISM. Peraí, calma aí. Tem um marca-texto. Está tudo organizadinho. Camila já delimitou tudo certinho, os esquemas que vão fazer, Carol ajuda, todo mundo, eu complemento, os professores, live e tudo mais. Mas o que acontece? Os meninos que ainda não são marca-texto, a gente pode dar uma dica para eles. O que eles fazem? Não fizeram aqueles indicadores da dica 1? Sim. Então, acontece, ele vai estudar aquele conteúdo em casa à tarde. Então, tá entendendo? E outra coisa, Ricardo, lê do engano. Presta atenção. Manda. Angu de um dia não engorda porquinho não, meu irmão. É isso aí. Tem que ser todo dia. Então, o mais importante é constância, Ricardo, porque estudar significa treinar onde isso está no cérebro. É treinamento, mano. É treinamento. E é costume, porque é o seguinte, ele tem que estudar ali uma quantidade que permita que ele aprenda a resolver problemas. Ele precisa de resolver problemas. Porque é o seguinte, ali é ensaio, no dia da prova é o campeonato. Lá ele tem que mandar muito bem. Então, se ele vem mantendo uma sequência de estudos interessante, ele consegue ter um bom resultado na prova, Ricardo. Show. Tá? Boa, Léo. Dica 4, Léo. Fala, meu irmão. Como manter o ritmo de estudo, ou seja,
Como é que essa molecada não pode deixar a peteca cair nem a pau? Ainda mais agora na reta final. Então, eu vou contar pra você. Manda. Eu vou fazer maluco aqui. Vou falar maluco Bora, mesmo. vamos ficar nós dois. Olha só, presta atenção. Seguinte. Um dia que você estiver cansado, tem que descansar, Ricardo. Eles não aceitam isso. Eles ficam sem sentimento de culpado. Sabe aquelas coisas que a gente na psicologia chama de mecanismo obsessivo compulsivo? Mas não vou falar esse nome bonito, não. Vou falar o que é assim. Fiquei até com medo. Olha só. Sabe aquela história? Ó, se eu acertar a próxima questão, eu vou passar no vestibular? Sabe essas coisas? Isso aí é mecanismo do fracasso, meu irmão. Não fala pra ninguém não, Léo. Lá em casa eu tô vivendo isso aí, cara. Não é, cara? Pô, não pode, meu irmão. Então é o seguinte, tá cansado hoje? Tira pra descansar. Aí, mas eu parei de estudar, não parou. Você fez um descanso estratégico. O que tem que fazer? Vamos pensar, Ricardo. Se o menino assistiu aula na escola dele em torno de 5, 6 horas por dia, ele já estudou 5, 6 horas, Ricardo. Se ele estudar em casa, que parece pouco, mas eu vou tentar medicina, meu amigo, não faz diferença. Sabe por quê? Você não pode pensar na concorrência, você tem que pensar no máximo de nota que você vai fazer na sua prova. Então, se ele estudar 2 horas em casa, Ricardo, todos os dias, olha só, no final de uma semana ele estudou 10 horas. 2 hoje, vezes 5, 10 horas. Exato. No final do mês são 40 horas. Que isso, Ricardo? Não é possível, meu irmão. Não tem mágica não, mano. Não tem. Fora as aulas da escola que ele estudou. Então, você me fez a pergunta, como é que ele mantém? É perseverar. As pessoas não entendem. É continuar sempre tentando. Mas o dia que estiver cansado, precisa descansar. Para! Tá cansado? Para! Mas tranquilo mesmo. É isso aí, tranquilo mano. mesmo. Boa, Léo. Isso é boa. importante, viu, Ricardo? Vambora. Leozão, dica 5, velho. Vamos lá, ó. Como o estudante, como o nosso aluno, deve conciliar suas rotinas complementares, por exemplo, quando ele vai à academia, ou então quer esparecer a cabeça, jogar uma pelada, namorar, um joguinho, tá nas redes sociais. Como é que ele deve complementar o tempo dele de estudo com tudo isso aí, cara? Ô, Ricardo, tem uma outra questão que você me fez lembrar agora, que isso é importante, tem outra. Vou falar direto para eles. E outra também, quem aí faz curso técnico ou participa do menor aprendiz, que tem que trabalhar, tem que ajudar a família em casa, isso é extremamente importante. Como é que concilia isso? Com o registro, Ricardo. Tem que registrar as coisas todas diariamente. O que ele tem que fazer? Eles viram nas outras dicas anteriores que nós demos o seguinte, que se ele mantiver uma constância de 2, 3 horas por dia, ele consegue, dentro dessa jornada diária, 2, 3 horas para estudar. E não precisa ser, Ricardo, ininterrupta, não. Ele pode se dar uma hora, dar uma pausa, faz alguma coisa, volta. Então ele vai namorar, encontra, mas também não vai namorar o dia todo, mas vai lá, encontra, dá um abraço, vai rezar, participa do culto, da oração, do que eles têm que fazer, da atividade que eles têm. Participa e continua seguindo. O que é importante? É manter uma constância. Então, gente, fica aqui o seguinte, não é o número de horas que vai fazer vocês serem aprovados. Para fazer conciliação disso, essa organização de tudo, é manter registro. Mantém o registro, faz a atividade e retoma. Exemplo, domingo eu não pego no caderno. Isso é errado, Ricardo. Pode pegar. Digamos, sexta-feira você estava cansado, o que você fez? Você descansou e domingo você compensa. Exato. Entendeu como é que concilia? Então é manter uma constância. Então a palavra é perseverar, como tinha falado nas dicas anteriores. Então perfeitamente possível ele manter as atividades Claro. complementares dele com os estudos. Até porque essa reta final. o estudar é um complemento, né, Ricardo? Exatamente. Boa, Léo. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Fala que eu te escuto.